Graça e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro de Êxodo. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 12 está escrito: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Estes vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, fareis conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. As vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º tereis uma santa convocação. Nenhuma obra será feita neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor.
que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas às suas roupas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhes davam o que lhe pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiu os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos na massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela, porém todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora de casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saísseis do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, e acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Os 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias comerás pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito.
e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo que é de amado, e todo primogênito dos animais que tiverdes, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? Dir-lhe-ás: ó Senhor, dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não os deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia com a coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e o dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados juntos ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, fazendo-nos sair da terra do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto.
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estás quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarás a ver, e o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalos. E os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental forte toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as suas águas foram-lhe como um muro na sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso lhe exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os confundiram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado. Em poder a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubastes aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles.
Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mal os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendesses a tua mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a teu servo, que salvaste. Com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Os poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passaste esse povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, Senhor, aparelhastes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois fez Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinardes os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 16, 17, 18 e 19 do livro de Êxodo. Então, que Deus tenha te abençoado na leitura hoje, e até amanhã, se Deus assim o permitir.